senador. É uma honra para a gente estar aqui, né, mais uma vez juntos debatendo esse tema que é crucial, que chegou em 2020, que prossegue, ainda vai prosseguir por bastante tempo. Queria deixar registrado aqui o respeito, a consideração enorme que a campanha tem pelo mandato pelo senador Flávio Arnes, que já há tempos tem sido um grande aliado, né, nas lutas pelo direito à educação, no Fundeb ano passado, que eu vou falar um pouco, e especialmente nesse cenário de pandemia, com posições muito responsáveis, muito fortes e serenas para a gente enfrentar esse desafio que é tão turbulento. Então fica aqui também o reconhecimento e o agradecimento pela dedicação do senador e do seu mandato à defesa do direito à educação. Eu vou apresentar a minha tela, que eu estou trazendo alguns dados aqui. Poderia aprovar para eu apresentar a tela? Pronto. Vamos lá. Pronto, é possível já ver a minha tela aqui? Pronto. Então, o tema, né, não trata, como o senador já mencionou, não tratamos só do retorno às aulas, que é o tema quente, né, do momento, e talvez seja quente já faz mais de um ano, mas a gente vai tratar também dos desafios estruturais que a educação enfrenta e que foram sobrepostos pelos desafios vindos da situação emergencial da pandemia de Covid-19, e por isso eu trago aqui como título o descumprimento do Plano Nacional de Educação, a crise de Covid-19 e a garantia do direito à educação. Então, queria lembrar primeiro, né, que o nosso esteio, espinha dorsal da educação brasileira é o Plano Nacional de Educação. Ele continua vigente até 2024 e ele é o grande pacto social que temos no momento pela garantia do direito à educação. E a gente chegou, né, em 2021 com um descumprimento gritante, né, das metas e estratégias do Plano Nacional de Educação. Esse é o nosso gráfico que traz o balanço das metas, das 20 metas e dos seus dispositivos, né, das metas do Plano Nacional de Educação, em que a gente vê a maioria avançando numa velocidade muito aquém do necessário para o cumprimento dessas metas, e algumas estão em retrocesso. E vale mencionar que esses dados, muitos deles refletem uma situação anterior à pandemia, que foram coletados antes da pandemia, como educação infantil, que a gente tem dados ainda desatualizados. Então, ele ainda não absorve todo o impacto de exclusão escolar e de desafios que a própria pandemia trouxe. A gente, no balanço da Campanha Nacional pelo Direito à Educação desse ano, a gente mostrou que 15% das metas do plano devem ser cumpridas no prazo somente se a gente continuar nesse avanço lento e até retrocesso em alguma das metas, né? Então, aqui é um pouco o panorama, né? São 4 que têm um cumprimento parcial, e dessas, muitas já nasceram praticamente cumpridas, então não foi um caso de grandes investimentos para que fosse cumprido, né, como algumas de ensino superior. E aí, queria começar a fala falando que, trazendo essa frase do Darcy Ribeiro, né, que a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto, que é o título também de um estudo que a gente lançou na semana passada, retrasada, analisando o impacto das reformas de Estado que já aconteceram desde 2015, 2016, que foram as maiores até agora, e aquelas que estão em debate, como a da PEC 32, da reforma administrativa, né? Então, a gente analisou o teto de gastos, que é a emenda 95, a reforma trabalhista, a emenda 109, que foi aprovada no começo desse ano, e a PEC 13, que são duas que limitam investimentos e desobrigam o cumprimento do piso, e a gente também analisou as PECs da reforma tributária e da reforma administrativa, e a gente mostrou o quanto elas agravam a situação de descumprimento do direito à educação, especialmente tocando os servidores públicos, né, que a educação tem nossos professores, nossos profissionais da educação ali no centro da garantia do direito, e eles são muito impactados por essa reforma. Então, a gente já vinha, desde antes da pandemia, sofrendo com uma redução do papel do Estado na garantia do direito, e a emenda 95 do teto é a principal delas, né? A gente fez uma série de estudos
também que eu trago aqui, que mostraram o impacto desses cortes de investimentos das políticas de austeridade movidas especialmente pela Emenda 95, que já vinham inviabilizando o cumprimento do Plano Nacional de Educação, já vinham pressionando outras políticas em uma perspectiva de adequação orçamentária. A gente sofreu, inclusive, pressões para redução do valor do próprio Fundeb, né, que está fora do teto, mas ano passado foi aprovado e sofreu pressão para redução do seu valor, e reduz, né, o valor mínimo destinado à área, como o gráfico aqui do Pedro Rossi e da Esther Dweck demonstram e está nos nossos estudos sobre o assunto. Então, a gente chega em 2020, na pandemia, com uma crise dentro de uma crise, né, que é refletida como o próprio senador já falou na introdução, né, por uma série de faltas, né, e que aprofundam as desigualdades nesse cenário de educação remota. Então, a gente vê um aprofundamento da precarização do trabalho dos profissionais de educação, né, com falta de formação adequada para lidar com esse momento de emergência, sobreposição das funções, né, dos professores com suas funções em casa, especialmente das professoras e professoras negras, né? A gente tem uma média de um professor para cada 22 alunos, e isso é só a média, né? Tem casos que aumentam, então bastante complicado de dar uma individualização da educação, especialmente num cenário remoto. A gente viu, né, aí extensivamente foi discutido aqui no Congresso Nacional a falta de acesso à internet, a tecnologias para garantir essa educação remota, né, com boa parte dos estados brasileiros com domicílios com menos de 60% de acesso à banda larga, menos de 40% dos alunos, por exemplo, do fundamental de escolas públicas tinham computador ou tablet, e a gente vê uma dificuldade muito grande de acessar esse ensino remoto. A própria formação dos pais, que isso foi uma coisa muito pouco levantada, né? Mas os pais, os responsáveis, precisavam de uma formação também para apoiar esse estudante em casa. Então, aquelas crianças, adolescentes cujas famílias têm melhor formação, né? Ficaram de novo à frente daqueles com menor formação, e a gente vê as metas de educação de jovens e adultos retrocederem para esse ano no balanço do Plano Nacional de Educação. A gente tem 38 milhões de adultos em situação de analfabetismo funcional no Brasil, então impactando não só a própria vida, né, desses adultos, mas também dos seus filhos na pandemia. A falta de espaço em casa, com condições, com silêncio, a gente tem 35 milhões de pessoas sem água tratada, 100 milhões de pessoas sem coleta de esgoto, né, em seus domicílios. A gente viu também um debate muito forte sobre falta de alimento, né? A gente volta a cenários graves de fome no Brasil, com cenas terríveis de pessoas comprando ossos, né, nos açougues e disputando o lixo do caminhão de lixo, e o próprio Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atinge, né, mais de 40 milhões de estudantes, prejudicado pela falta de distribuição, descontinuidades no programa, né? E aí os dados mais recentes de alguns estudos que foram apresentados pelo Unicef, a própria Undime, né, dos gestores municipais, também fez estudos mostrando, né, que temos uma projeção de 5,5 milhões de estudantes fora da escola, é um aumento grande, né, de exclusão escolar entre antes e agora da pandemia. A situação da infraestrutura, pelo estudo da Undime, foi o segundo maior desafio elencado pelos gestores municipais para o retorno às aulas, e o primeiro desafio que foi elencado foi a internet, né? E aí, quando a gente olha para a estrutura das escolas, só pensando na estrutura sanitária, assim, de lavagem de mãos, o estudo do Unicef mostrou que 39% das escolas do país não tem estrutura completa e adequada de lavagem de mãos, né? A gente tem mais de 4 mil escolas sem banheiro, 35 mil escolas sem esgoto, mais de 3 mil escolas sem água, e sem água, né? Não é nem água potável, e aí isso piora nas regiões amazônicas, né? Acre, Amapá, Amazonas, então uma desigualdade regional também muito grande. Além disso, a gente, na pandemia, com essa questão do ensino remoto, a gente viu processos de privatização da educação, né? Então, ferramentas digitais sendo utilizadas em parceria público-privada, especialmente com as Big Techs, né? O GAFAM, o Google, o Apple, o Facebook, a Amazon, o Microsoft,
sem deliberação comum com as comunidades escolares, com ameaças à proteção de dados dos estudantes, dos professores, né? E a gente repercutiu um estudo da ActionAid Internacional mostrando que, inclusive, essas parcerias público-privadas, na verdade, elas não foram gratuitas, né? Já tem a troca dos dados que é feita, e além disso, essas gigantes da tecnologia são das empresas no mundo que menos pagam impostos, né? Então, o estudo mostrou que se elas pagassem mais impostos, elas poderiam pagar quase 900 mil professores em 20 países, né? Tem uma saída de 15,7 bilhões de reais do sul global para essa isenção, né? Então, a gente discutiu também muito o uso de plataformas livres, mecanismos que garantam o uso adequado, gratuito, público, seguro para as comunidades escolares. A relatora da ONU para o Direito à Educação lançou um estudo em 2020, né, um relatório sobre a situação da pandemia e a educação no mundo, com o qual a gente colaborou, e ela mostrou grande preocupação em relação à queda de receitas geral, que poderia impactar na queda de financiamento para a educação, e ela mostra que os países que melhor responderam à crise de Covid-19 na educação são os países que caminharam em dois sentidos. Um primeiro, gestão democrática das políticas emergenciais, né? Então, as tomadas de decisão, a construção das políticas foram construídas junto com as comunidades escolares. E, em segundo lugar, um investimento massivo de recursos públicos nos sistemas públicos, né? Então, e nesses dois casos, ela fala do Brasil como um mau exemplo, justamente por conta da política de cortes e da política de construção de políticas emergenciais para a educação, pouco dialogadas com as comunidades escolares. A gente discutiu muito a questão sobre os impactos da reabertura das escolas, né? E tem evidências da própria The Lancet sobre o impacto da reabertura das escolas sem mitigação dos riscos da pandemia e como ela podia gerar isso. A gente também teve estudos que mostraram o impacto de uma reabertura não segura, que aconteceu no começo do ano em São Paulo, por exemplo, para o aumento de casos junto a professores. Também, mundialmente, houve discussão sobre as novas cepas atingirem também as crianças de forma mais intensa, e aí dados de Itália, Dinamarca, Austrália, Inglaterra, enfim, que demonstraram isso. E agora eu queria trazer os dados mais recentes, né, das principais pesquisas no Brasil e também dos Estados Unidos em relação ao que está acontecendo hoje, né? Então, a gente tem uma vacinação mais avançada nos países do mundo, a gente ainda tem uma indicação limitada da vacinação para crianças, né? Então, essa vigilância nas faixas etárias mais jovens precisa ser reforçada. A própria Academia Americana de Pediatria mostrou que as crianças apresentavam, né, cerca de 14,2% dos casos acumulados de Covid desde o início da pandemia nos Estados Unidos. Dados do Ministério da Saúde mostram que as crianças e os adolescentes correspondiam a 1,5% dos casos de SRAG, né, no país e de óbitos, mas considerando, né, que a gente tem uma vacinação que está avançando em relação aos adultos e a gente ainda não tem essa vacinação para crianças, ela pode aumentar entre as crianças enquanto cai entre os adultos, né? E a gente precisa atentar muito fortemente para isso, especialmente no Brasil. Saiu um estudo da The Lancet que eles fizeram uma revisão sistemática de 138 países que mostrou que o Brasil teve a maior taxa de mortalidade na população jovem, e o motivo elencado para isso foi a incapacidade de fornecer o melhor nível de atendimento aos mais gravemente acometidos, especialmente em regiões menos desenvolvidas, né? Então, o que eles mostraram nos dados foi morte associada com idade inferior a 2 anos, ou entre 12 e 19 anos, etnia indígena, viver nas macro-regiões mais pobres e a presença de condições médicas pré-existentes, né? Então, aí a desigualdade social e também como atinge os mais jovens aí muito fortemente. O CDC dos Estados Unidos ressaltou que
nas regiões em que uma porcentagem crescente de adultos está totalmente vacinada, as crianças não estão vacinadas, a gente pode antecipar que nos próximos meses isso vai atingir, né, maiores casos em crianças. E, por fim, a gente tem visto também em relatórios da Fiocruz, os mais recentes de agosto e agora de outubro, sobre tanto a questão da pandemia na educação quanto da pandemia de forma geral, mostrando que os efeitos, né, da reabertura numa situação ainda insegura que aconteceu às vezes no ano passado, no começo desse ano, em que houve um aumento de notificações para professores nos picos de pandemia, quando foi aberto de forma insegura, né? E com maior ênfase na região norte e sudeste, e aí norte pelo caso, né, que já foi demonstrado anteriormente, da falta de condições, e sudeste pela concentração populacional. E aí o último dado agora da Fiocruz, do boletim sobre, um mais recente, né, não é o último, é o de 6 de outubro, mas mudou pouco desde então, é que a gente está com valores de mortalidade estáveis, mas ainda são preocupantes, né, porque a gente tem em torno de 500 óbitos diários. A vacinação foi de fato a mais responsável pela melhora, mas a gente precisa conciliar o objetivo de terminar o ciclo vacinal daqueles que já estão com primeira dose, né, segunda dose, até aqueles mais idosos que estão ainda precisando da terceira dose, e também estimular aqueles que ainda não se vacinaram e, claro, expandir para crianças e adolescentes, que é muito do foco da nossa discussão aqui hoje, né? Então, eles colocam como patamar ideal de cobertura vacinal ao menos 80% da vacinação, enquanto a gente não chegar lá, a gente tem que continuar com as medidas de distanciamento, uso de máscara, higienização das mãos, enfim. E eles recomendam prudência para caminhar para o decreto do fim da pandemia, que ainda não é a hora de dizer, a gente ainda não tem uma previsão de quando vai ser esse fim da pandemia. Tem uma série de parâmetros da Fiocruz, né? Ela vem atualizando também sobre essa volta às aulas, que é muito importante que essa comissão siga, né, e coloque nos seus relatórios, então a gente traz aqui também. A gente fez uma nota técnica sobre a necessidade de fomentar a transparência e o monitoramento das políticas, e o lugar do legislativo é um lugar muito importante para isso, né? Essa nota técnica foi feita lá no começo de 2020, mostrando, né, dados da Unesco que falam sobre a estratégia de ensino remoto que precisava ter um monitoramento de perto por conta da difícil implementação, reiterando que as obrigações do Estado em um momento de emergência elas são maiores e não menores, então justamente na contramão da ideia dessas reformas de redução do Estado. Que a gente continua, né, mesmo que seja no momento de emergência, com obrigatoriedade da garantia do direito, e justamente por a gente estar vivendo políticas públicas experimentais, não só no ensino remoto, mas agora também no ensino híbrido, isso também amplia a responsabilidade do Estado no que tange à construção de políticas que sejam inclusivas e que garantam a garantia dos direitos, né? E a gente fez umas tabelas sobre essas informações que precisavam estar disponíveis quanto à transparência e para o monitoramento dessas políticas, e muitas delas não estavam, né? Então, a gente pode disponibilizar esse estudo, mas a gente falava sobre reorganização do calendário escolar, as priorizações para essa decisão de reorganização, as ações durante o período de isolamento quanto às atividades educativas, as atividades não presenciais, que tipos de meios, processos, ferramentas foram usados, quais foram os acessos e disponibilidades de tecnologia para esses estudantes, a privacidade de dados, né? Aí tem uma série que é sobre as ações para o retorno às atividades, como são definidos esses critérios para o retorno de forma democrática ou não, quais são esses critérios, quais são as inspeções e obras nas redes de ensino para adequar, qual o papel da escola na elaboração desses planos, sobre as parcerias público-privadas, como elas foram feitas, quais são os contratos, né, de parcerias público-privadas, quais são esses convênios, a doação de equipamentos por parte de algumas empresas, e aí também toda a parte de recursos financeiros, né, como foi organizado esse recurso,
com que ele foi investido, enfim, uma série de informações que estão sendo muito difíceis de serem levantadas e que o Congresso, né, o Legislativo também tem um papel importante nesse pedido de informações e pressão para essa disponibilidade, né? E aí a gente também tratou de outras questões, como igualdade de condições, não discriminação, as ações para a garantia de qualidade, também para a condição dos profissionais da educação. Enfim, a gente fez uma grande panorama de dados que são necessários estar disponíveis e muitas vezes a gente não encontra nem desagregados da forma que deveriam. Outro documento que é possível ser acessado para ter recomendações e que fazem uma síntese de uma série de pesquisas, estudos que foram feitos durante esse período, são os nossos guias de Covid-19. A gente fez 11 guias até hoje, desde o começo da pandemia, tratando dos mais diversos temas, e esse ano a gente resumiu no Guia dos Guias, né, que traz uma síntese de recomendações para a reabertura das escolas e para a volta às aulas, que passam não só pela questão de infraestrutura, mas por uma série de outras questões que precisam ser olhadas, como a própria discussão sobre a gestão democrática, então ações transparentes, democráticas, interfederativas, em regime de colaboração, um trabalho intersetorial, desde o nível federal até o nível das escolas, a priorização dos profissionais de educação na vacinação, a garantia de participação da comunidade escolar, e aí uma participação também das minorias e das populações historicamente excluídas, mulheres, meninas, populações negras, indígenas, quilombolas, a garantia de canais de comunicação suficientes para desenvolver protocolos sanitários, diretrizes para a implementação de políticas em caso de novas suspensões de aulas, né, caso volte a acontecer ondas de Covid, diagnósticos, e isso a gente tem visto pouco, né, decisões tomadas a partir de diagnósticos precisos, diagnósticos dialogados, porque justamente a gente tem uma falta de dados, né? Aí também pensar nessa volta, né? Como fazer uma educação que seja humanizada, seja integral, que seja acolhedora também para esses estudantes que têm passado por diversos traumas, desde a perda de parentes até outras coisas que derivam desse período de isolamento, né? Pensar novas formas de avaliação que privilegiem abordagens qualitativas, menos quantitativas, que possam aprofundar a compreensão sobre os impactos dessa pandemia na educação dessas populações. Aí passa por uma reorganização também curricular, a formação, condições de trabalho, valorização dos profissionais da educação, e aí tudo isso garantindo por meio de financiamento adequado, infraestrutura e equipamentos públicos que deem conta dessa demanda, né? E que é o que a gente justamente não tem vindo, essa estrutura necessária para que esses processos educacionais possam acontecer dentro das escolas. E aí toda a questão específica de infraestrutura e privacidade de dados. E aí, dentro desse cenário, a gente não pode perder de vista o Plano Nacional de Educação, né? E isso é algo que tem sido pouquíssimo debatido, né? Ele é a espinha dorsal da política educacional brasileira, ele é um pacto social firmado no Congresso Nacional com a sociedade brasileira, pelos nossos representantes, em parceria com toda a comunidade escolar. Ele materializa, né, o cumprimento da Constituição Federal. O Brasil é referência, né, em termos de governança, de legislação educacional, mas a gente tem muita dificuldade de implementar, justamente porque a gente deixa a lei de lado, a gente deixa de olhar para essas métricas e deixa de cumprir com essa legislação. Ele traz justamente as referências para esse financiamento adequado, garantindo gestão democrática, condições de trabalho para os profissionais da educação e caminhando para esse cenário, né, de justiça social e fortalecimento da democracia. Então, a gente precisa sempre lembrar dele em todos os debates sobre educação, especialmente quando a gente vive uma crise. E aí, por fim, dizer que a gente precisa também avançar na regulamentação do Fundeb, né, que foi uma grande vitória no passado da comunidade educacional, com uma parceria muito importante e o protagonismo dos parlamentares, que temos aqui, né, o senador Flávio Arnes, que foi uma figura importantíssima para que a gente pudesse aprovar um Fundeb
muito avançado, né, e muito importante em termos de melhorias do financiamento e da distribuição desse recurso na educação, e a gente precisa finalizar, né, esse processo de regulamentação dele, do Sistema Nacional de Educação, do custo de qualidade, enfim, de todos os outros, as outras legislações que são necessárias para que ele seja cumprido plenamente, porque ele é um dos caminhos de financiamento estruturais para que a gente possa fazer frente e passar dessa fase de crise que a gente está vivendo. Né? A relatora da ONU também traz uma série de recomendações, né, sobre a questão de olhar para as populações marginalizadas, pensar nessas questões de acesso à educação, olhar para as crianças em situação de deficiência, pensar sobre as questões de tecnologia, né? Ela fala sobre um híbrido entre alta tecnologia, baixa tecnologia e sem tecnologia, dependendo do contexto, que é o high-tech, low-tech, no-tech, e pensar também numa abordagem multifacetada, trazendo uma perspectiva intersetorial importante. Então, era um pouco esse panorama, né, de a gente caminhar de onde a gente veio, dos desafios estruturais, passando pelos desafios da pandemia, e o que a gente já tem de informações, recomendações, estudos, do que a gente precisava fazer para superar essa situação que a gente está vivendo. Eu passei um pouco do tempo, mas é um desafio enorme, então queria agradecer.